O nosso grupo é composto por mim, Suzana, Pedro Henrique, Tayane Cibele, Vitor Emanuel e Vitória Renale. Vamos falar sobre o transporte e armazenamento de gás natural. No lado esquerdo do slide, trouxemos uma curiosidade. Esta é a plataforma Troll, titulada a maior e mais pesada plataforma de petróleo, com 369 metros de altura. É a mais alta e pesada estrutura móvel jamais feita pelo homem. A plataforma de gás natural offshore Troll, que fica na Noruega, usou 15 vezes a quantidade de ferro utilizada na Torre Francesa. O gás natural, representado pela fórmula molecular CH4, é um combustível fóssil não renovável, composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves, como metano, etano, propano, butano e outros gases em menores proporções. À direita, temos os modelos tridimensionais dos principais compostos do gás natural bruto, acompanhados de sua fórmula molecular. O gás natural se encontra em reservatórios profundos no subsolo, associados ou não ao petróleo. Assim como o petróleo, ele resulta na degradação da matéria orgânica, sendo retirado da terra através de perfuração. Depois de tratado e processado, esse gás pode ser utilizado nas indústrias, residências, automóveis, no comércio, para prover eletricidade e calor. Também pode ser utilizado como matéria-prima e fertilizante. O gás natural, ele pode ser obtido de duas formas: pelas jazidas, geralmente associadas ao petróleo, e pela queima de biomassa, como o bagaço da cana-de-açúcar. Com relação aos benefícios da utilização do gás natural, a combustão é menos poluente, pois substitui formas de energias poluidoras como carvão, lenha e óleo combustível, contribuindo também para a redução do desmatamento. Menor contribuição de CO2 por unidade de energia gerada. Maior facilidade de transporte e manuseio, o que contribui para a redução do tráfego de caminhões que transportam outros tipos de combustíveis. Não requer estocagem, eliminando os riscos do armazenamento de combustíveis. Maior segurança. Por ser mais leve que o ar, o gás natural dispensa armazenagem e possui um sistema de proteção que interrompe o fornecimento em caso de vazamento. É incolor, inodoro e não tóxico. Contribui para a diminuição da poluição urbana quando usado em veículos automotivos, uma vez que reduz a emissão de óxido de enxofre, fuligem e materiais particulados, todos presentes no óleo diesel. Chegando nas desvantagens, embora os gases emitidos sejam em menor quantidade, esses gases contribuem para um aumento do efeito estufa e em locais de baixa concentração de oxigênio, se entrar em combustão, pode gerar monóxido de carbono, que é tóxico. Requer infraestrutura cara em sua produção, instabilidade dos preços no mercado e a concentração geográfica de suas jazidas é uma desvantagem. Consumo e importação. O gás natural corresponde a 15,6% do consumo energético mundial e 7,1% no Brasil. Embora a Petrobras produza grande quantidade de gás natural, o consumo deste combustível tem aumentado tanto nos últimos anos que o Brasil necessita importar da Bolívia. O transporte é feito através de gasoduto Brasil-Bolívia. No gráfico, constatamos que o gás natural é a terceira fonte de energia mais utilizada no mundo, com aproximadamente 23,8%. Boa tarde, sou Vitória e irei falar sobre o transporte do gás natural. Para chegar ao consumidor final, o gás natural passa por uma série de etapas que são compreendidas desde a exploração de jazidas, passando pela produção, processamento, transporte, para finalmente chegar à distribuição. O gás natural pode ser transportado na forma gasosa ou liquefeita. O transporte na forma gasosa pode ser realizado a alta pressão, comprimido a 230 kg força por centímetro quadrado e a temperatura ambiente, através de bagaças ou de caminhões-tanques, quando o volume demandado é pequeno e a distância envolvida é relativamente curta. Para grandes volumes e em regime de operação contínua, o ideal é utilizar-se de gasodutos que operam a pressão de 120 kg força por centímetro quadrado, por ser econômico e confiável. O transporte de gás na forma liquefeita é atrativo para longa distância, principalmente por mar.
pois possibilita o armazenamento desse GNL próximo às áreas de consumo, permitindo assim atender os picos de demanda de uma forma otimizada, evitando desta maneira que a rede de gasoduto seja dimensionada para suportar esta demanda máxima, o que causaria a sua subutilização na maior parte do tempo. O gás natural liquefeito pode ser transportado através de frotas de navio ou de caminhões adequados. A liquefação do gás natural é obtida através de resfriamento a menos 160 graus Celsius, pois para liquefazê-la através de pressurização deveria ser aplicada uma pressão elevada, o que tornaria o processo custoso e perigoso. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, o transporte de gás natural canalizado só pode ser realizado por empresas que não comercializam o produto, ou seja, que não podem comprar ou vender gás natural, com exceção dos volumes necessários ao consumo próprio. Desta forma, as transportadoras se responsabilizam exclusivamente pelos serviços de transporte até o ponto de entrega. O gás natural veicular, GNV, é um combustível disponibilizado na forma gasosa. Diferencia-se do gás liquefeito de petróleo por ser constituído por hidrocarbonetos na faixa do metano e do etano, enquanto o GLP possui em sua formação hidrocarbonetos na faixa do propano e butano. Para grandes volumes e em regime de operação contínua, o ideal é utilizar-se de gasodutos que operam a pressão de 120 kg/força por centímetro quadrado, por ser econômico e confiável. Boa tarde, professora. Eu vou falar sobre o gasoduto. Gasoduto é uma tubulação utilizada para transportar o gás natural de um lugar para o outro. O gasoduto pode fazer filtração em pontos estratégicos para uma melhor obtenção do produto que se quer ter, podendo ser também pressurizado. Basicamente, a construção e montagem de um gasoduto compreende as seguintes etapas. Etapa 1. A abertura da pista, onde uma faixa de terra com a largura previamente determinada conforme cada projeto por onde se pretende construir o gasoduto é tratada por maquinários de maneira a deixar o local livre e limpo para poder receber os tubos sem serem utilizados, além de permitir também a passagem e movimentação de equipamentos especiais para a sua construção e também para os trabalhadores. Desfile de tubos. São os tubos a serem utilizados, os mesmos são colocados de maneira perfilada ao longo da pista. Na soldagem, os tubos são soldados um a um, até que eles formem um certo comprimento que passa a receber o nome de coluna. A soldagem ela pode ser feita de maneira tradicional, que é manualmente, através de eletrodos pelos soldadores, ou também pode ser feita mecanicamente, através de máquinas automáticas. A abertura da vala é quando se abre uma vala para poder enterrar os tubos já soldados. O abaixamento de coluna é onde as colunas são içadas pelos tratores, side boom, S, a coluna é abaixada dentro das valas. Na cobertura, com a coluna já assentada na vala, cobre-se a vala com terra. E por último, a etapa 7, que é a recomposição da pista, ou a restauração da faixa, onde o local é recomposto de maneira a voltar ao mesmo aspecto de antes. E nessa imagem mostra as empresas do segmento de transporte de gás no Brasil, que estão atuando atualmente. Temos a Petrobras, a NTS, a TBG, a TSB e a Gás Ocidente. Sou Vitória e irei falar sobre as transportadoras em atividade no Brasil.
A Transpetro, criada em 12 de junho de 1998, a Petrobras Transporte, Transpetro atua nas áreas de transporte marítimo, dutoviário e na operação de terminais de petróleos e derivados. Entre suas atividades previstas estão o serviço de transporte e armazenamento de combustíveis através de dutos, terminais e embarcações, bem como a construção e operação destas instalações. TSB, criada em 23 de março de 1999, a transportadora sub-brasileira de gás, TSB é o consórcio responsável pela construção e administração do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, com 615 quilômetros de extensão. Seu principal objetivo é suprir a necessidade de gás natural do estado do Rio Grande do Sul e interligar os sistemas de gasoduto do Brasil, Argentina e Bolívia, beneficiando também as regiões sul e sudeste do território nacional. TBG, construída em 18 de abril de 1997, a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil, TBG é responsável pela administração nacional do Gasbol, a maior da América Latina, com 2.593 quilômetros de extensão em solo brasileiro e 557 quilômetros na Bolívia. O principal objetivo é transportar o gás natural da Bolívia para os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, beneficiando indiretamente o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Partindo para o gás natural liquefeito, GNL, que é produzido a partir de um processo glicogênico em que o gás é filtrado e resfriado a uma temperatura de menos 163 graus Celsius. Isso ocorre para facilitar o armazenamento e transporte, reduzindo seu volume em até 600 vezes. A infraestrutura necessária para a adequação da operação do gás natural é bastante específica e tem um alto custo. Assim, os projetos de liquefação e transporte de GNL surgem como opções para viabilizar os recursos e facilitar o transporte em longas distâncias, inclusive entre países. Os avanços tecnológicos resultaram no aprimoramento das técnicas para resfriamento do gás natural à temperatura glicogênica. Assim, o GNL é resultado desta técnica, que condensa o gás metano. O gás natural liquefeito tem uma concentração de 85 a 95% de metano e não é corrosivo ou tóxico. Boa tarde, professor. Eu vou falar um pouco sobre algumas vantagens do gás natural liquefeito. Uma delas são as operacionais, que a pureza do gás natural liquefeito garante a isenção de contaminantes e melhora a queima. Como consequência, há uma maior eficiência no processo de combustão. Além disso, mesmo que os campos de gás se concentrem no litoral do país, o GNL, ou seja, o gás natural liquefeito, pode ser transportado em carretas criogênicas para todo o Brasil. Na parte financeira, esse recurso tem custos competitivos quando comparado a outros combustíveis, por isso se torna uma das vantagens, como o gás liquefeito de petróleo, diesel e etanol. Segundo o estudo realizado no Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, na cidade de São Paulo, o GNL pode ser feito até 60% mais barato que o diesel. Além disso, sua eficiência de combustão é maior que outros combustíveis, o que dá ganho em processo e aumenta a. Sou Suzana. Uma das vantagens desse recurso é que ele tem baixos níveis de emissões em relação aos outros combustíveis. Ele pode reduzir em até 5,2% das emissões do CO2, equivalente à medida usada para comparar o potencial de aquecimento de vários gases do efeito estufa. Além do mais, não são necessárias grandes estruturas para sua geração, ou seja, não há grandes impactos ambientais na sua implantação. Segurança. Além de todos os benefícios citados, o gás natural liquefeito é o mais seguro do que outras opções de gases. Como sua densidade é menor, em caso de vazamento, é mais fácil que ele se disperse, minimizando os riscos de acidente por ignição. Pedro agora vai continuar. Alguns benefícios de fazer uso do GNL é sua elevada densidade de energia. Como é um líquido, uma maior quantidade de GNL pode ser armazenada num espaço mais pequeno. Conseguir o melhor rácio volume possível e peso é uma consideração importante em veículos. Outro benefício é a velocidade de combustão. Veículos pesados podem ser abastecidos em 4 a 6 minutos, e a composição do combustível pode ser determinada com um alto grau de precisão, pois a maior parte do GNL produzido
para veículos tem agora 99% ou mais de metano. Outro benefício é a entrega e disponibilidade. O GNL é muitas vezes transportado em caminhões-reboque, que carregam mais de 40 mil litros, em pequenos caminhões cisternas e navios metaneiros para GNL, com capacidade que atingem os 114 milhões de litros. Os caminhões-reboque de GNL são muitas vezes utilizados para reabastecer postos GNL. O GNL passa por processo de liquefação e regasificação. Ao longo de todo o processo de produção, do transporte e do suprimento do GNL, há uma transformação pela qual o elemento passa. Basicamente, são processos termodinâmicos de resfriamento que permitem que o GNL seja facilmente transportado. Posteriormente, o líquido será regasificado para ser usado como combustível. Na imagem, podemos ver o percurso do gás, que após a produção passa pelo terminal de liquefação, sendo levado para o caminhão de carga, depois sendo descarregado, indo para o terminal de regasificação e, por fim, para a rede de distribuição. As em que o GNL passa através de toda a sua cadeia de suprimento são: a primeira, que é a liquefação. O GNL pode ser produzido a partir do processo de resfriamento do gás natural a uma temperatura de menos 260 graus Fahrenheit. Esse processo de liquefação permite uma redução de 600 vezes em relação ao estado gasoso. Essa é uma das principais características que permitem o transporte do GNL com facilidade na cadeia de suprimentos. A segunda fase é o transporte do GNL em navios-tanque. O transporte do GNL em navio-tanque é realizado por um carrier criogênico, com tanques independentes. É uma forma considerada segura e eficiente para o transporte desse tipo de material. Os navios cargueiros de transporte do GNL também são equipados para conexão pelo terminal na própria costa. Após a chegada no terminal, o GNL é reconvertido em gás natural em um terminal próximo ao centro de comercialização. O terminal de importação é conectado através de uma tubulação e um equipamento nas costas dos rios ou mares. Isso acontece em função de um processo ou também de distribuição do gás natural. Há terminais não costeiros conhecidos como unidade de armazenagem e regasificação. Essas unidades recebem o GNL, regasificando a carga através de trocadores de calor. Essas instalações fora da costa geralmente incluem equipamentos de transferência de carga criogênicos e instalações de vaporização de GNL. O armazenamento é feito em tanques de armazenamento de gás de alta capacidade. Assim, há necessidade da construção de toda uma estrutura reforçada. Os tanques onde o gás ficará armazenado é um tanque criogênico. Geralmente, a capacidade total desses são em torno de 50 a 100 mil litros. A criogenia nos tanques representa uma cobertura de segurança, de acordo com requisitos previstos em lei para armazenamento do produto. E a regasificação são feitas pelos regasificadores, que podem ser usados por água ou vapor para reaquecerem o GNL. É frequente ter uma termoelétrica nos arredores que pode ser usada no processo. As instalações para transferência entre o berço externo e interno do Pierre, sistema de tubulação, instrumentação e válvulas, são chamadas de skids. Meu nome é Tayane e vou falar sobre o armazenamento. Os serviços prestados de uma estocagem de gás natural para a cadeia de valor de gás natural vão muito além da segurança de suprimento do país e da função de complementar a oferta do produto. Como os tanques de armazenagem convencionais são muito pequenos e requerem uma manutenção cuidadosa para manter a alta pressurização necessária, só são usados perto de centros de consumo para exigências de curto prazo. Assim, instalações de armazenagem de gás natural subterrâneos em campos depletados são uma parte integral da infraestrutura de indústria contemporânea do gás, sendo usadas para balancear a sazonalidade da demanda e dar segurança ao suprimento em caso de choques na oferta. A estocagem subterrânea de gás natural é uma tecnologia centenária e amplamente utilizada em um grande número de países. Dentre os tipos de armazenagem subterrâneos, os reservatórios depletados, em média, são os mais baratos e fáceis de desenvolver, operar e manter. São interessantes para fins de armazenamento porque suas características geológicas já são bem conhecidas. Além disso, os equipamentos subterrâneos e de superfície podem ser reutilizados, reduzindo o custo de conversão. É importante destacar que a estocagem subterrânea
é ligada à geologia de um local. Na maioria das vezes, se constrói o tipo de armazenamento que se pode em relação à geologia local. O armazenamento subterrâneo de gás natural pode ser feito em 4 circunstâncias, que são elas: em reservatórios de gás natural ou de petróleo depletados, em aquíferos, em cavernas ou cavidades salinas e em minas desativadas. Em algumas publicações são citados estudos sobre as construções de tancagens subterrâneas para o gás, mas atualmente não há tal instalação em operação ou construção no Brasil. Existem ainda testes em cavernas de rocha rígidas não comercialmente operacionais. Uma análise preliminar dos gráficos sugere a necessidade de estocagem para fazer face à demanda do setor elétrico, porém somente o perfil futuro de produção de gás poderá determinar o serviço a ser prestado.